aguardar a Edson entrar. Vou colocar aqui bem no canal. Pronto. Vamos aguardar. Edson. Oi, pessoal. Pausar aqui rapidinho. Aí. Oi. Boa tarde. Demorou a chegar a informação? Demorou, ficou aparecendo a mensagem aqui que tinha sido pausado. Foi porque eu fui entrar no teu WhatsApp para dizer que eu tinha entrado. Boa tarde. Deixa eu só Coloquei ajustar já aqui. A live chegou com o título em cima quando apareceu para tu, que tava com o vídeo ao vivo? Chegou sim e tá na descrição aqui, né? Tá fixado. Não, porque geralmente aparece assim, né? Fulano iniciou um vídeo ao vivo, né? Uhum. Aí nesse que iniciou um vídeo ao vivo, já veio com o nome do tema? Já. Já, né? Já. É. Eu vi agora que agora tem essa opção. Você Muito coloca o bem. título da live. Aí o pessoal já é convidado, já sabe o que é. Coisa boa, tá vendo? E aí, lembrar que o vídeo vai ficar tanto aqui no IGTV, como depois eu vou salvar, né? Pra colocar no canal também, né? No canal do YouTube. Que eu ia abrir hoje, mas meu computador aqui deu aquele probleminha. Ai. Eu tô escutando um zumbidozinho, Cíntia. Não sei se tu também escuta. Como se estivesse Não, mexendo em alguma coisa. mas ainda tá? Ainda Tá, tá? tá. Mas eu te escuto bem, só fica esse Ah, zumbido. escuta. É. Não sei se é computador. Deixa eu botar aqui. Tá ouvindo ainda? Tô. Talvez seja na conexão do fone. Daqui em cima, né? Eita. Melhorou? É aí mesmo. Parou e começou de novo. Oxente. Ah, meu Deus. É, É porque... quando tu Diz. mexe, ele para e Para. volta. Ó, parou. Eu tenho medo que fique um eco. Fica? Agora ficou ótimo. Ah, meu Deus. Olá, Luísa. Aproveita e perguntar a ela. Tá tendo eco aí na minha voz? Diz aí, Eu Luísa, acho por que, favor. eu acho que agora normalizou. Para mim, normalizou. Quero ver para quem tá ouvindo também, porque às vezes quando a gente deixa sem um fone, aí às vezes quem tá nos ouvindo ouve um eco, mas não tá não, né? Ótimo. Então vamos continuar assim mesmo. Só a tua imagem agora que para mim ficou embaçada. Ah, meu Deus. Mas vai voltar, deve ser a conexão.
Internet, só a graça. Então vamos lá, Ah, né? dona Sempre. Gelsa. Estamos de Então, vamos lá. volta. Vamos lá, né? Estamos de volta com nossas lives. Quem viu o vídeo da semana passada no Instagram, onde a gente avisou, né, que nós vamos fazer agora intercalado, né? As lives vão ser quinzenalmente. E entre uma live e outra sempre vai ter um vídeo, né, com um tema bem de saúde mental, né? Que inclusive o vídeo da próxima semana eu já soube que já está pronto, né? Hum. De uma de nossas voluntárias. É um tema bem interessante. Então, aí hoje, né, nós vamos falar sobre empatia, né? Empatia é um termo assim que está muito em alta, né? Ainda bem, né, que a gente começou a difundir mais, né, a questão da empatia. E a gente sabe o quanto a empatia é importante, né? O quanto que ela nos ajuda, né? E ajuda as pessoas. Então, assim, está sendo uma palavra que ela está se tornando mais comum no nosso vocabulário, né? Mas aí algumas pessoas ainda escutam a palavra, mas não tem ainda realmente, não entendem o real significado, né? Da palavra empatia. E muitas das vezes eu faço até esse teste com adolescentes, né? Quando eu vou fazer algum trabalho assim. E aí eu pergunto, né? Vocês sabem o que é empatia? Já ouviu falar? Não, já ouvi falar. Aí, e o significado? Ah, não sei, né? Às vezes até confunde com a simpatia, que existe uma diferença que a gente vai falar aqui também, né? Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? E assim, não apenas isso. A empatia ela vai envolver uma presença, né? E uma escuta ativa. Então, é aquela escuta que é diferente de tipo assim, eu estou ouvindo fulano falar sobre as questões dele, e aí eu estou sempre querendo solucionar, né? Sempre interrompendo, ou falando da minha própria, minhas próprias questões, né? E a empatia não, a pessoa ela vai escutar de uma forma muito mais ativa, né? Vai estar ali realmente presente. E aí tem uma autora, ela chama Brené Brown, que ela fala, né, que a empatia é sentir com as pessoas. Então, assim, quando as pessoas estão ali relatando, né, das suas questões, então a pessoa empática, ela vai sentir como se fosse ela. Então, assim, ela vai compreender melhor, né? E aí, qual a diferença, né, da empatia para simpatia? Uma pessoa simpática, ela vai, né, fazer amizade com todo mundo, vai conversar e tudo mais, né? Mas a pessoa empática é diferente. Então, vai estabelecer uma conexão com essa pessoa, né? Por quê? Porque uma pessoa empática, ela vai conseguir lidar melhor em qualquer situação, porque ela vai ter uma capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista do outro também, né? E mesmo que não concorde, tipo, não concordo com sua posição, mas eu lhe entendo. Então, assim, ser empático também não é fácil, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Mas é importante, é interessante, né? E assim, e vai muito além de uma solidariedade. Então, assim, ela é uma habilidade, né? E assim, buscar entender essas dores do próximo, as suas vivências, né? E assim, a pessoa empática, ela não está fechada na sua bolha. Porque assim, a gente vive em bolhas, né? A verdade é essa, a gente vive em bolhas. E quando você é uma pessoa empática, quando você tem uma empatia, você sai da sua bolha, você olha além. E aí, por que nós falamos, né, resolvemos falar sobre empatia, né? Primeiro foi uma das sugestões que nos foi dada, porque semana passada eu coloquei uma caixinha lá de perguntas e pedi sugestões de lives, e aí uma das sugestões era justamente a empatia. E aí a gente achou bem interessante pelo atual momento que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo num momento de crise, numa época de crise. E aí
é, é justamente quando a empatia ela vem ser fundamental nesses momentos de crise, ó, na crise que nós estamos vivendo agora, né? Mas em qualquer crise, então, tipo, o mundo pode estar vivendo ótimo lá fora. Mas se eu estou com a crise dentro de mim, né? Então eu preciso realmente de pessoas empáticas, né? E aí a comunicação ela vem ser um ponto chave aí da empatia. Então nessas situações, né, de incerteza, de pressão ou até do estresse, quando você se depara com alguém empático, vai ter toda uma diferença, né? Por quê? Porque através dessa comunicação afetiva, né? Porque é uma comunicação com afeto, onde a pessoa vai estar realmente, vai estar entendendo, né, o que você tá passando. Faz toda a diferença, né? E aí, essa pessoa empática, ela vai se preocupar em entender suas dores, suas alegrias, né? E é capaz de compreender a individualidade de cada pessoa. E aí vai entender que cada um vai passar por situações, né, que são únicas para cada um. E assim, eu posso passar pela mesma situação de Epson, exemplo, mas a forma como ele vai receber vai ser diferente da forma como eu vou receber, né? Isso. E nós costumamos falar demais, né? Nós falamos demais e escutamos de menos. E muitas Sim, das coisas a gente aprende mais escutando do que mesmo falando. Eu separei uma frase aqui de Santo Agostinho que eu acho bem pertinente para esse tema, que é a seguinte: as pessoas não são o que parecem, não são como deveriam ser e não são como gostaríamos que fossem. São exatamente como são. Ou seja, as expectativas que nós temos das pessoas, né? E interessante a gente perceber que a gente caminha em grupo, né? Nós não caminhamos sozinhos. E como é que a gente percebe o outro? Como é que a gente tem acesso ao outro? Quando a gente falou nesse tema, eu lembrei automaticamente de uma colega de sala, né, durante o curso, em que nós tínhamos as divisões dos seminários e os professores eles davam 5 para o trabalho escrito e 5 para a apresentação do seminário, né, que completaria a nota máxima. E muitas vezes ela não apresentava o seminário, ou quase sempre. Então, aquilo tinha um impacto nela, né? E a gente fica pensando como a gente chegar nessa pessoa, como a gente ter empatia com essa pessoa, né? O que é que esse momento causa nela para que ela não consiga a desenvolver o que ela se propôs a estar ali, que era o curso, né? Então, tinha algo bem maior do que os objetivos dela com relação ao curso nesse momento. E para esse momento acontecer, de chegar, de entender, né, tinha que ter toda uma zona de aproximação, um contato facial, né? Não só isso, mas a pessoa se mostrar receptiva para que também a gente pudesse chegar e entendê-la, né? Então, não nos cabe julgar. E essa questão da empatia, como você falou aí, nesse período que a gente está vivendo, a gente vê muito a manifestação das críticas com relação a certos sintomas, com relação a certas patologias, né? A gente vê muito as situações se desenvolvendo e as pessoas que estão junto também não sabendo como lidar, porque muitas das vezes as pessoas também estão passando por momentos de estresse e quem está junto está sentindo esse estresse de uma forma mais intensa, né? Está sentindo de uma forma mais exacerbada. Então é como se a coisa acontecesse assim, eu e Cíntia, eu e você estamos no mesmo barco, né? Porém, a gente está sendo afetado de forma diferente. Então, é preciso que a gente observe, né, como você falou, quando a gente estiver na escuta, como é que a gente está ouvindo o outro?
eu estou presente ao outro, né, com os meus sentidos, eu estou observando o que o outro está expressando, mesmo calado, né, corporalmente, né, facialmente, né? As palavras que o outro fala me indicam alguma coisa, né? Porque a gente tem realmente uma carência da escuta, porque a gente fala muito e muitas vezes para algumas pessoas escutar também é dolorido, porque É, remete a situações das quais elas não gostariam de parar para refletir, parar para pensar. E muitas vezes acaba se muito verbalizando mais e escutando menos. Então, eu acho bem pertinente esse tema da empatia, porque a gente acaba entrando nesse discurso de que é preciso ter empatia, mas como é que eu chego lá, né? Empatia para sim, quem, por quê, né? Como é que a gente vai desenvolver isso? E que não é fácil. Não é fácil, tá, gente? É um movimento e é um movimento contínuo, né, das nossas existências, porque exige de nós a cada momento um se reinventar, se exige de nós a cada momento escutar realmente, tentar entender o outro, e isso é um movimento que quase sempre a gente não faz. A gente tira como um exemplo bem próximo, é quando a gente escuta. Muitas pessoas não param sequer para escutar a própria voz. Então, se você faz uma gravação e você se escuta, você até acha estranho. Isso é minha voz, né? Quando nós começamos a desenvolver essas lives, por exemplo, a nossa própria imagem, né, nos fica estranho, nossa voz, quando a gente não tem esse hábito de estar gravando os vídeos, de estar gravando as lives. Então, isso já nos é estranho, né? Então, se a gente acha estranho aquilo que a gente emite, imagina quem está escutando, né? Como é que o outro está escutando coisa que a gente não tem o controle realmente, né? E que não adianta também a gente mudar o outro, né? Como essa frase do Santo Agostinho. Porque as pessoas, elas têm a sua constituição, né? Elas foram constituídas dentro de uma conjuntura que só elas passaram por aqueles momentos para serem quem são. Então, o que nos cabe realmente é procurar entendê-las e procurar saber como é que a gente vai interagir uns com os outros, nos entendendo também dentro desse processo. isso mesmo. E aí, quando Edson falando, né, a gente precisa entender o porquê, né? O para quê. E aí, por que que a gente precisa praticar a empatia, né? Eu já ouvi de algumas pessoas assim, mas eu não vou, eu faço, mas o outro não faz por mim, então deixa para lá, né? Mas assim, imagina só se o mundo tivesse pessoas somente egoístas, como é que ia ser, né? Como é que ia ser se o mundo com pessoas empáticas tá do jeito que tá, né? Imagina se não tivesse. Como é que estaria? Porque, assim, em meio a tantas notícias ruins, notícias tristes, né? A violência e tudo mais, mas de vez em quando surge uma notícia boa, né? Uma causa nobre. E tem até um Instagram que eu acho que eu até já comentei em outras lives aqui, que eu gosto muito dele. Depois que eu descobri ele, assim, eu gosto muito de seguir ele, né? Que é aquele Razões para Acreditar, porque ele só traz o quê? As notícias boas. Só traz coisas que aquecem nosso coração, porque a gente está tão cheio, tão encharcado, né, de coisas ruins, notícias ruins, coisas pesadas, e parece que assim as pessoas elas têm um chama, né, para tragédias, né? Então a gente precisa também estar cercado, sim, de coisas boas. Então assim, a gente precisa dar empatia sim para lidar com as outras pessoas, né? Porque a empatia é essa capacidade que a gente tem de entender o outro, de compreender a outra pessoa. Você não vai pegar a dor da pessoa para você. A gente também precisa saber também separar isso daí, né? Porque também chegam muitas pessoas em consultório que assim quer carregar a mochila do outro.
E aí acabam se sobrecarregando, porque cada um da gente, nós temos a nossa mochilinha ali, onde a gente vai colocar nossas dores, nossos problemas, nosso estresse e tudo mais. E cada um de nós somos responsáveis, né, pelas nossas coisas. Claro, mas assim, uma coisa assim, eu vou desabafar com alguém. Enquanto uma pessoa é empática, eu vou compreender o que a pessoa está falando, né? Eu vou entender o que ela está falando, eu vou ouvir essa escutativa, mas isso não quer dizer que eu vá pegar o problema da pessoa, botar nas minhas costas e resolver. Não, isso também não compete a mim, né? Então, Uhum. é só para fazer essa diferenciação. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. E até aquela história da máscara do avião, né? Que quando o avião está numa turbulência muito forte, desce a máscara. E o que elas enfatizam sempre lá, logo no início, quando você sobe no voo, é assim: ao cair das máscaras, coloque a sua primeiro para poder colocar no outro. Então, até uma mãe que está lá com sua criança, seu filho, ela não tem como ela botar primeiro a do filho, depois a dela. Por quê? Como é que ela vai conseguir, né? Porque né, em segundos, né, tudo pode acontecer. Então, assim, ela precisa estar bem, a pessoa precisa se colocar a máscara também para poder ajudar o outro. Essa é uma analogia, né, que a gente usa muito na saúde mental. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar. Nós vamos ter também, né, nossos momentos aí. Então, assim, tem gente que realmente, tipo, é uma pessoa tão empática que às vezes coloca sua dor no bolso para ter essa escuta, compreender o outro, mas também não deixa essa dor lá no bolso por muito tempo, não, né? Você também precisa. Sim. Então, a pessoa empática, ela precisa também entender seus limites. Isso é importante também, né? Entender seus próprios limites, tá? Então, assim, e outra coisa, a pessoa, quando ela é empática, ela não vai concordar com tudo, né? E vai aceitar tudo, ser refém das outras opiniões. Não, isso não é ser empático. Isso não é ter empatia, né? Uma pessoa que ela é empática, ela vai entender e respeitar o ponto de vista do outro, embora, mesmo que ela não concorde. Mas ela vai, tá tudo bem. É isso mesmo que você pensa, né? E também, quando nós somos empáticos, automaticamente a gente vai ser tratado com empatia, porque assim, se a gente oferece esse ombro aí ao outro, então o outro já vai o quê? Vai adquirir essa confiança na gente, né? Então, assim, acaba que gera esse sentimento de bem-estar, né? Sentimento de gratidão. E isso é muito importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde mental. Existem até estudos, né, que falam sobre essa gratidão, né? Quando nós somos gratos, o quanto isso Uhum. afeta, sim, no nosso psicológico, né? Mas aí, como é que a gente vai ser uma pessoa empática? Como ser uma pessoa empática? Então, as pessoas empáticas, geralmente, elas vão ter algumas características, né, que vai desenvolver essa habilidade. Primeira coisa é ter vontade de ajudar os outros. Então, a pessoa empática, ela tem isso dentro dela que é ajudar os outros. Então, assim, também ter uma sensibilidade com as outras pessoas, respeitar os outros pontos de vista, né? E também ela costuma não julgar as outras pessoas, porque ela entende, né, que cada pessoa ela vai ser única, né? É importante. Durante essa caminhada que a gente faz em grupo, como eu citei agora há pouco, a gente encontra pessoas que conseguem nos entender bem, a gente consegue se comunicar bem com elas, né? Estabelece uma relação de amizade muito boa, mas diante da dor, diante da falta, muitas vezes quando a gente vai expressar o que nós estamos sentindo, muitas vezes as pessoas querem tapar, né, aquilo que está, aquele vazio, aonde está doendo. E muitas vezes substituir, né, por outra situação, né? Então, você relata uma perda ou algo que está lhe afligindo, né? E a pessoa pensa que vai estar lhe consolando, mas você perdeu isso, mas você tem aquilo outro, né? Então aí vai cair mais na questão da simpatia
do que É. mais na empatia, né? Então, seria realmente escutar, porque é um ponto interessante a gente ver que nós não temos sempre palavras para todos os momentos. Isso é Uhum. importante, porque muitas vezes a gente quer o outro quando menciona algo ou está sentindo alguma coisa e espera da gente apenas compreensão, né? Espera da gente realmente empatia. E muitas vezes, quando a gente tenta consolar, substituindo aquela dor por outra coisa, você perdeu isso, mas você tem aquilo, né? Então, não muitas vezes é aquilo que o outro gostaria, né, de escutar, ou simplesmente a escuta, mas apenas escutar e estar presente, né, já é uma ajuda fora assim, do normal, né? Já é algo muito grandioso. Eu lembrei agora, Cíntia, de uma situação que ocorreu há algum tempo atrás. Eu não lembro, foram duas situações. Uma foi em Brasília e outra, eu não lembro não lembro a cidade e o estado. Foi aquela situação em que jovens atearam fogo em um índio e Uhum. quando eles foram chamados a responder sobre essa situação, eles falaram que pensavam que era um mendigo, né? E Isso. a gente cai muitas vezes nesse sentido, como você falou, de como a gente pode perceber a empatia. Porque a cor do seu cabelo não justifica a minha falta de empatia. A cor da sua blusa não justifica, né? Porque se a gente for aprofundar um pouco a nossa visão sobre o outro, né? O que é que justifica essa minha atitude com relação a ele, né? Porque a gente vai ver que se a gente for retirando as aspas, a gente vai vendo o que não justifica. Então a gente vai mergulhar também dentro de nós mesmos, né? Nesse movimento de empatia. E a gente e uma coisa que seria bem mais pesada, uma coisa que seria bem mais um rancor bem mais profundo, a gente vai começando a tirar, vai começando a aliviar, porque a gente vai vendo que nós estamos temperando mais ainda aquela situação, né? Ou estamos aumentando, colocando uma lente aí que proporciona um aumento daquela situação. Então, as situações que não justificam as outras, mas até mesmo porque é a forma como a gente avalia aquela situação, né? A gente está no projeto Tainá Tavares, a gente sabe das dicas que são dadas com relação à prevenção, né, ao suicídio e à promoção de saúde, e muitas vezes são dicas importantes, né, com relação a mitos e a verdades. E a gente só vai captar mais ou menos aquelas dicas se a gente tiver, vamos dizer assim, abertos, né, para identificar no outro realmente, né, porque caso contrário vai ser apenas uma dica e a gente não vai conseguir captar aquele momento. É isso mesmo. E aí, me lembrei, quando tu falou dessa história, né, do índio lá. E quando você olha assim, ah, eu pensei que era um mendigo. Sim, por ser um mendigo, ele merecia isso, né? E se fosse um mendigo, ia merecer ter, ter, ter sido incendiado. Por quê? Né? Então, assim, a gente sabe que tem muita gente que está na rua por necessidade, assim, por não ter outra saída, né? São tantas histórias. E quando a gente tem a empatia, a gente entende que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Aí, geralmente, acontece assim, de viralizar alguns casos, assim, como eu lembro que aconteceu há muitos anos atrás também, que descobriram que uma pessoa que era pedinte na rua tinha uma casa muito boa, não sei o que, não sei o que. Aí as pessoas vão e acham que todos são assim, né? Mas não, cada pessoa vai ter sua história, né? E a gente vê também acontecer muito isso assim com dependente químico, que as pessoas, né, ficam esse julgamento, é um cachaceiro, e não sei o quê, e às vezes
você percebe que a pessoa ela é realmente dependente ali, né, de álcool ou outras drogas, que assim é uma questão de doença, né? É uma questão de saúde pública, gente. Então, assim, que precisa de ajuda. E aí, mas é muito mais fácil eu julgar. É muito mais fácil eu julgar. E aí é onde entra a questão da empatia, que é o princípio da empatia. É justamente, eu estou falando repetidamente porque é isso. O princípio da empatia é se colocar no lugar das outras pessoas e entender essas pessoas, né? Então, assim, uma pessoa que ela sempre está fazendo pré-julgamentos, então ela vai ter essa dificuldade aí. Então, aí, não, eu preciso me trabalhar, né? Eu quero ser uma pessoa mais empática. Então, primeira coisa é trabalhar esse pré-julgamento. Primeira coisa. Então, a partir do momento que vem o julgamento, eu vi um homem ali na rua cambaleando, geralmente é motivo de chacota, né? Eita, Uhum. olha só o beijinho, não sei o quê, né? Com essas palavras mesmo. Aí pensar, não, peraí, o que será que levou essa pessoa, né, a estar nessa situação? Mesmo que você não chegue na pessoa, não vá falar com a pessoa, mas não julgar a pessoa pela atitude que ela está tendo. Então, muitas das vezes ela pode estar passando, ou ter passado também por situações, né? Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho em uma ONG que acolhe dependentes químicos, e lá eu ouvi tanta história. Gente, você não tem noção. É muito rico, assim, é um laboratório, você conhecer as histórias de cada pessoa ali, sabe? E por isso que é importante, né? Não julgar, não julgar, né? E aí essa prática ela deve ser diária. Não é uma coisa assim que, hoje eu me acordei, sou uma pessoa empática, pronto. Não. A gente sabe que nós, enquanto seres humanos, e a gente vem numa sociedade que é muito de julgar e apontar o dedo, não é fácil se desconstruir. Não é fácil, né? Então, assim, por isso que tem que ser uma prática diária, um exercício diário, e treinar realmente a mente, né? Para pegar esse julgamento e dar lugar à compreensão, né? E aí, para a gente ter empatia, uma das coisas primordiais é a gente aprender a gerenciar nossas emoções. Por quê? Porque se na empatia, eu sendo uma pessoa que eu tenho empatia, né? Eu vou entender a emoção do outro, eu preciso entender as minhas emoções também. Então, isso é muito importante. Então, o gerenciamento das emoções. E aí é onde vem, né? Por isso que essa questão, assim, é um treino, é um exercício diário. Porque eu vou precisar me conhecer, né? Esse autoconhecimento, toda live que a gente faz aqui, pode ser o tema que for, o autoconhecimento ele vai entrar. Não tem como. Mas o autoconhecimento ele é importante também para o gerenciamento das emoções. Por quê? Porque, tipo, se eu sou a pessoa que, tipo, eu não tenho empatia, tipo, a pessoa vai estar falando comigo, eu vou agir assim, na explosão da emoção. Então, assim, é muito mais fácil eu dizer assim, não, se fosse eu fazer tal coisa, se fosse eu fazer tal coisa. Calma. Não é você tirar a emoção e dar lugar à razão. Não, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, é isso que é gerenciar as emoções. Não é você negar as emoções, jamais, né? Porque faz parte da gente, né? Sentir emoção. Ainda bem, faz parte. A gente fez aqui também uma live sobre inteligência emocional. Então, é, é muito importante isso, né? E aí, quando você tem empatia, você acaba respeitando a opinião das outras pessoas. Por mais que você possa não concordar, mas respeitar, né? Então, assim, sempre colocar na mente, assim, não, eu posso não concordar, mas respeito, né? Então, ouvir sim esses pré-julgamentos, né? Porque não quer dizer, quando você respeita, não quer dizer que você vai reproduzir a opinião da outra pessoa ou aceitar, mas entender o ponto de vista, né? Sem a agressividade, né? É o respeito, acima de tudo. Então, a empatia, ela é muito importante. E é a partir dessa empatia que a gente vê os casos que aparecem no Razões para Acreditar, né? Porque a Uhum. gente vê vários casos lá
que é assim, pessoas que nem se conhecem e aí estão ajudando. Então, assim, quantas vaquinhas foram feitas por alguém passar por alguma situação, até de humilhação, e aí, não, vamos ajudar essa pessoa. Então, pessoas que nem se conhecem, né? mesmo. E compreender isso aí. É. Quando você falou aí da questão da compreensão, uma coisa que eu falo muito às pessoas é observa, né? Para um pouquinho e observa o comportamento das outras pessoas. Porque às vezes a gente vive com outras pessoas que têm um posicionamento muito duro sobre certas questões, né? E quando a gente Sim. pergunta assim, mas como é que você lida com isso? Aí as pessoas às vezes dizem assim, eu ignoro, às vezes eu me choco, né? Bato de frente, mas explora até onde ela vai, sabe? Até onde é o conhecimento daquela pessoa sobre aquilo. Porque muitas vezes pode ser um conhecimento muito raso, um conhecimento muito taxativo, né? Um conhecimento que escutou de um noticiário não sei aonde. Ou seja, a pessoa fala porque escutou, né? E muitas vezes quem está escutando acaba se magoando com aquilo, né? Causando uma certa rivalidade, né? Mas quando você vai aprofundar, você vê que a pessoa muitas vezes não tem profundidade naquilo que ela está falando, né? E por isso que é importante, como você falou, esse gerenciamento das emoções, porque como as emoções elas nos mantêm, vamos dizer, adaptáveis às situações que vão acontecendo, né? Importante a gente prestar atenção que não existe essa história de Mulher Maravilha nem Super-Homem, né? Não existe. A não ser lá na Marvel, né? Mas aqui a É, gente não tem isso, né? Não existem esses papéis. Então, a gente se permite chorar quando a gente está triste, nas situações que a gente não está conseguindo dar conta, sabe? Buscar alguém de confiança da gente para falar, verbalizar. Se você acha que a pessoa fala demais, fala para ele, eu quero que você só me escute, né? Você escuta, você desabafa, porque é importante falar, né? É importante a gente também buscar outras formas de terapêuticas, cantar, dançar, caminhar, fazer exercício, né? Porque a gente vai tendo aí mais situações que a gente possa trabalhar e gerenciando realmente essas emoções, né? Porque elas vêm, né, Cíntia? E sim, porque elas nos traz uma adaptação, mas é preciso a gente gerir, porque está em nossas mãos esse controle das emoções. E respeitar as opiniões dos outros, como eu falei agora há pouco, muitas vezes as pessoas podem ter um conhecimento muito raso sobre alguns problemas, né? As pessoas, por exemplo, que sofrem com algum transtorno relacionado à ansiedade, quase sempre não são entendidos pelos demais quando vão verbalizar, né, o que sentem. E é uma questão que a gente tem que observar isso, né, porque nem sempre a gente encontra realmente essa escuta empática, né, e se trabalhar. Então, eu acho que é importante essa opinião, as opiniões que a gente está ouvindo e o que é que a gente está fazendo com essas opiniões. Qual a isso mesmo. importância que a gente está dando. É, isso mesmo. E aí, o respeito, ele é importante em todas as áreas, né? Em todo tipo de relacionamento, o respeito é importante. E, inclusive, hoje em dia, fala-se muito sobre a comunicação não violenta. Porque a gente já tem um impulso, assim, de tipo assim, que se alguém chegar pra gente falar algo que a gente não gosta ou não concorda, a gente já vem com esse impulso, assim, de já rebater de forma agressiva, né? Até gritando. Tem até uma frase que eu gosto muito, que fala assim, não eleve sua voz, melhore seus argumentos, né? Uhum. E lembrei até agora, eu estava conversando com o pessoal da escola, né, os alunos da escola, e
estava falando sobre autorresponsabilidade e tudo mais. E falando justamente sobre essa questão das emoções, né? Da inteligência emocional também. Aí teve uma aluna que até lembrou do caso lá do motoboy, né? Que foi insultado. Hum, E a forma como ele reagiu foi uma coisa assim digna de muito aplauso. Porque assim, ser insultado da forma que ele foi, né? E ele em nenhum momento assim, tipo, ele partiu para agressão, né? Ou quis assim agredir mesmo, mas ele contra-argumentou, e é porque assim, sempre foi mostrado alguns trechos, né? Então, a atitude dele, a forma como ele argumentou, sem usar da agressividade que o outro homem estava lá. Tanto é que o homem, além do homem já ser maior do que ele, no tamanho mesmo assim, ele é muito grande, ele ficava se colocando assim, para cima dele, crescendo, né? Porque uhum, geralmente quando a gente age com agressividade, a gente tende a crescer, querer crescer. É a questão, a linguagem corporal, né? Então, como ela fala. Então, e ele, em todo momento, ele contra-argumentava, mas assim, em nenhum momento ele tipo quis agredir também da mesma forma. Então, eu achei bem interessante, né, quando a aluna ela lembrou dessa questão. uhum. Então, é um assunto também muito interessante que está começando a ficar também mais popular, né, a questão da comunicação não violenta e como é importante, porque aí onde vem de novo a desconstrução, porque a comunicação que a gente usa hoje em dia, muitas das vezes a gente não ouve para compreender, mas a gente ouve para poder rebater, né? A gente ouve para poder rebater. E aí, quando a gente ouve compreendendo, aí já é outra coisa, né? Aí já é outra história. Então, é muito importante. Isso, se a gente for ver, isso é importante no ambiente escolar, no ambiente do trabalho, dentro de casa. Por quê? Porque quando a gente junta pessoas, vai ter conflito. Não tem como, né? Não tem como. Você tem pessoas que acham que, não, eu quero ter relacionamentos no geral, né? Com amigos, com um parente, na escola, no trabalho, sem nenhum conflito. Não, isso não existe, né? Não existe relacionamento sem conflito. Vai existir. Agora, a gente precisa se trabalhar em como a gente vai reagir diante desses conflitos, né? Tanto é Uhum. que tem até umas funções dentro de profissões, tanto da área da psicologia, assistência social, advogado, que são mediadores de conflito, né? Que podem ser mediadores de conflito. Porque sabe que vai existir conflito ali, não é aquela pessoa que vai estar ali neutra, mas a gente não vai ter mediador de conflito em todo canto que a gente vai estar, não. Então a gente precisa aprender a lidar com os conflitos, né? Uhum. E Isso. aí, Essa questão, tudo isso diz. essa questão do rapaz que você citou, até tinha escrito aqui para falar, você lembrou bem, para a gente pensar a repercussão que isso tomou, né? E será que acontecia ou acontece ainda, mas que não foi gravado ainda em todos os ambientes, assim, todos, não é? Então, é, Bastante. import é importante a gente ver isso. Importante também a situação. Será que aquele cara, né, o maior lá, como você citou, será que ele sabe que ele é daquele jeito? Será que a pessoa mal-humorada, ela sabe que ela é mal-humorada? Será que a pessoa antipática, ela sabe que ela é antipática? Né? Será que ela sabe que ela fala alto demais? Será que ela sabe que ela fala baixo demais? Né? Porque muitas vezes essas pessoas não têm essa orientação para ter um É. mergulho para si mesmas, né? Então, quando você falou esse caso é muito legal para a gente analisar essa questão da empatia, porque choveu, né? Também críticas ao outro rapaz lá, né? Porque a gente poderia se posicionar também não sendo tão agressivo assim, né? Surgiu que ele tem algum transtorno, né? É esquizofrênico e mas é importante a gente saber disso, né? Que ele
ele também pode sofrer por ser daquele jeito, né? Não justifica, né, claro, a atitude que ele tomou para com o outro rapaz, mas que a gente exige de nós também até uma posição empática na hora de analisar uma situação como aquela, né? Para a gente não ser agressivo e porque a gente acaba também, também convergindo com, ou mesmo, como você falou, indo ao encontro da atitude que o outro tomou, né? Respondendo na mesma moeda, vamos dizer assim. Isso mesmo. E aí tem uma questão, né? Tem muitas pessoas que agem de uma forma porque foi a forma que foi crescendo, achando que aquilo ali era normal. É por isso que existe aquela questão da verdade, né? Que não existe verdade absoluta. Eu tenho minha verdade, você tem a sua verdade, outra pessoa vai ter a verdade dela, né? Então, assim, muitas das pessoas têm algumas atitudes que, um exemplo, é, sem ser passando pano para ninguém, mas assim, é um exemplo mesmo. Se, tipo, uma pessoa ela é violenta, né? E aí, quando a gente vai estudar a história da pessoa, a vida da pessoa, a pessoa foi criada num lar violento. Então, para ela, aquilo ali é normal. Então, às vezes, existem pessoas que são consideradas frias. Fulano é muito frio, né? Não tem uma acessibilidade, né? Uma dose de carinho, não sei o quê. Às vezes lá atrás, né? Essa família já vem de uma família de algo muito lá atrás, que são pessoas mais duras, que não tiveram isso, e vem isso da ancestralidade mesmo, né? Então, tudo isso, até essas coisas a gente precisa ter esse olhar aí. Mas por que será que fulano é assim, né? Claro que aí vai ter gente que vai dizer assim, mas tipo, um exemplo, eu, na minha família, meus pais eram muito frios comigo, mas eu me tornei uma pessoa carinhosa justamente porque eu não queria ser igual. Sim, mas cada uma vai reagir de uma forma, né? É como eu falei aqui no início, tipo, pode acontecer, tipo, a mesma situação comigo e com outra pessoa, mas cada um vai reagir de uma forma. E aí onde está a magia que é ser humano, onde cada pessoa vai ser diferente uma da outra. E eu costumo sempre dar o exemplo dos gêmeos, né? Estiveram ali dentro da mesma barriga, gerados no mesmo dia, né? Às vezes até os gêmeos idênticos, você olha assim, você não vê uma diferença, né? E dizem que até o DNA dos gêmeos é o mesmo. Eu vi em CSI, né? Não sei se. Sim, para complementar a tua informação, eu queria deixar a dica do filme, né? O Coringa, né? É um filme Sim, pesado, tá, gente? Mas, assim, é, fala do que Cíntia colocou agora, tá? Da construção do sujeito, né? Até uhum, mesmo na situação que ele se tornou. Então, não necessariamente vai ter ação e reação, mas tem curvas aí no caminho, né? Que e- contribuem muito, né, com as situações lá apresentadas. isso mesmo. E realmente, tanto é que eu me lembro que quando ele foi lançado, aí teve muitas pessoas que disseram assim: mas estão romantizando a história, ele é psicopata, assassino e não sei o que lá. Sim, mas tem uma história por trás, né? Tipo, no caso dele lá. E teve até muitas discussões em universidades. Eu me lembro que eu fui até para a Facisa, que teve Uhum. lá muito legal. Uma discussão foi com o Edmundo, teve outras pessoas lá conhecidas, da Cleide e outra pessoa lá da Facisa, né? E foi muito legal essa discussão, né? Então, realmente, esse filme, ele levanta muita discussão. Então, assistir com esse olhar crítico, assistir o filme com olhar crítico. E assim, eu fiquei o filme todinho assim, muda, quando eu fui assistir, né? Como eu sou muito fã de assistir filme de super-herói, né? Eu não podia perder. Aí, mas assim, eu me lembro que as pessoas ficavam assim, né? Caramba! E o filme, ele é bem tipo, tranquilo, uma boa parte do filme, porque justamente está contando a história de como foi moldada ali aquela personalidade dele, e quando ele explodiu. E quando ele explodiu, pronto, aí o filme virou assim, né? Uhum. Então, realmente é um filme que é muito importante a gente ver com esse olhar analítico aí, porque
tem muitos filmes que inclusive, eu quase toda sexta-feira eu sempre dou dicas de alguns filmes. E tem alguns filmes, assim, que a gente vê que é muito importante que a gente faça análise, assista com um olhar bem crítico mesmo, né? E Uhum. esse filme do Coringa, realmente, você analisar, mas eu não gosto de filme de quadrinhos, não sei o que lá. Não, mas analisa o contexto psicológico ali. Então, outra pessoa no lugar dele poderia só, tipo assim, é, tipo, surtar mesmo e ficar preso ali no manicômio ali, né? E pronto. Mas o caso dele já ele foi para outros caminhos, né? Então, e a gente vê, quando a gente assiste, a gente vê o quanto que faltou empatia com ele, né? E assim, de várias formas, de todos os lados ali. Então, isso a Verdade. gente vê muito antigamente, né, antes da reforma psiquiátrica, em que as pessoas com transtornos mentais eram tratados como loucos e assim era afastado da sociedade e só piorava, né? Só piorava. E aí, depois que foi mudando o sistema, veio os CAPS e tudo mais, e inseriu a arte-terapia, né? Olhar o sujeito, olhar o indivíduo, cada um. A gente viu como mudou, como ficou diferente. Eu que já trabalhei em CAPS, eu digo que eu já vi ali situações que realmente, assim, de pessoas que, tipo, eram tratadas pior do que bicho, né? Porque animal, hoje em dia, é muito bem tratado, né? Na minha época, não, mas hoje em dia o animal é muito bem tratado. E tem pessoas que acabam sendo tratados piores do que os próprios animais, né? E aí, quando foram tratados de uma forma mais humana, a gente via a diferença no comportamento, né? Porque tudo que precisava era de um acolhimento. Então, aí é quando a gente Uhum. vê, né? Como a empatia, ela é importante. É muito importante a gente olhar o outro, né? Com esse olhar assim, caramba, tu é um ser humano também, né? Isso. E a neurociência traz informações de que, olá, Jaqueline, a neurociência traz informações de que quando a gente observa um objeto, por exemplo, né, a gente tem uma área do cérebro ativada. Mas quando nós observamos um semelhante, né, um outro ser humano, Uhum. outra área do nosso cérebro ela é ativada. Então, a nossa interação ela tem uma importância, né, fora de comum para o nosso convívio, para a nossa forma de viver. E muitas vezes a gente toma a imagem, a personalidade da pessoa, né? Ou seja, Cíntia aí com esse seu cabelo vermelho e esse óculos, tal. Então eu já vou montando aqui na minha cabeça como Cíntia é ou como Cíntia não é, ou o que eu penso que Cíntia seja, né? Que a Uhum. gente remete de novo lá aquela frase que a gente leu lá no começo. Então, isso é importante também para a gente desmistificar a nossa visão com relação às pessoas que sofrem por algum transtorno e que a gente perceba que nós somos vulneráveis, né? A questão do transtorno, como é que um transtorno está se desenvolvendo, se instalando, né, na pessoa, né? Porque o estigma ele fala muito disso, né? Fulano tem isso ou aquilo. É como se a Uhum. gente também não pudesse vir a desenvolver tal situação. Então, Isso. essa é a importância da gente ver a forma como a gente avalia e a forma como a gente encara as situações vai muito de encontro essa questão da empatia. E, mais uma vez, frisando, não é fácil, tá, gente? É um movimento que a gente faz em todas as situações, é um movimento que a gente faz em todos os dias, né? Tem que ser um compromisso nosso, né? É, Porque se a gente e quando a gente se compromete em fazer ou em sê-lo, a gente vai ter a impressão de que a gente é pior do que a gente era, mas não é. Simplesmente é porque a gente acordou para o que a gente ignorava,
né? É evolução, Então, né? é. Então a gente começa a ver mais, né? Eu estou fazendo mais, né? Acho que eu estou pior do que eu era. Mas na verdade é porque a gente agora está começando a observar nessas questões e como a gente escuta o outro, como a gente se comunica com o outro, que também é um fator muito importante, essa forma de como a gente se comunica, né? Tem estudos maravilhosos com relação a isso. Com quem eu falo, qual meio eu utilizo, né? A linguagem que eu uso, será que eu consigo atingir o outro? Será que eu me faço entender? Não tem nenhum ruído nessa mensagem? Então, são tantas minúcias, né, que a gente só vai percebendo diante dessa postura empática. Muitas vezes a gente não toma a precaução, a gente não toma o cuidado de simplesmente perguntar se a pessoa entendeu aquilo que a gente falou, né? E E isso acontece muito, né? Ruído da É, comunicação. isso, né? Porque até mesmo em psicoterapia, né, você pergunta a outra pessoa se realmente você entendeu aquilo que ela quis expressar, né? Uhum. Então, é importante esse movimento aí, tanto da fala, da comunicação, e se a gente está sendo entendido realmente. Porque também não é fácil, não é assim que a gente tem uma ideia, muitas vezes tem muita gente que relata essa dificuldade, a gente tem a ideia, mas por palavras a gente não consegue, né, expressar o outro. Aí vai para uma carta, vai para uma música, né, vai para Uhum. outros meios que possam chegar com toda aquela carga de afetividade ou que tem uma simbolização maior do que a gente pensa ser realmente aquele sentimento ou aquela ideia. É, isso mesmo. Dona Gelda disse que está precisando sair. Que pena, Mas já dona está Gelda. acabando, né? Temos só 3 minutos. No instante Obrigado passa, pela né? sua presença, viu? Isso. E aí, eu queria até finalizar a minha fala falando, uma frase de Rogers, né? Que eu separei aqui, em que ele fala o seguinte, né? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele, né? Porque o que é que ele quer dizer? É justamente aquilo que eu falo, a gente falou no início, né? Às vezes uma pessoa vem contar um problema dele, aí você projeta os seus problemas no problema do outro, a sua vida na vida do outro. E aí fica aquele embate, né? Ah, mas meu problema é maior. Não, mas meu problema é maior, né? E quando você é empático, você vai compreender o outro, né? E aí, como eu falei, deixa o seu ali de ladinho, que agora é o momento dele, né? Agora é o momento dele. Quando você precisar, né? Vocês podem fazer essa troca. Então, esse tema, ele é muito pertinente, né? Sempre foi pertinente. E nessa época que nós estamos vivendo, então, né? Então, só o fato do uso da máscara já é um sinal de empatia, porque assim, eu estou pensando em mim, mas eu estou pensando no outro também. Porque assim, já ouvi algumas pessoas, né, falando assim, ah, mas eu não estou sentindo nada, né? Mas se você for assintomático, então é quando todo mundo pensa em, né, não só em mim, mas no outro também. Eu preciso pensar no outro também, né? Então, esse é o momento que a gente está precisando realmente, né, de praticar a empatia, né? E aí, como a gente só tem 1 minuto, para quem não estava aqui no início, que eu falei, muito em breve o canal do Espaço Tainá Tavares vai ser criado no YouTube. E aí, todas essas lives que estão salvas aqui no IGTV, nós vamos colocar lá e vamos ter mais alguns vídeos também lá, certo? Então, eu quero Tá agradecer ok. a presença de todos vocês, tá? Nesse dia aqui. Só temos 30 segundos. Então, um abraço.